Olá, amado e amada de Deus. Estamos na nossa segunda aula do nosso curso de Cura Interior, uma releitura da nossa história pelo sistema EAD século XXI. Nesta aula nós temos como tema a visão abrindo uma janela para a alma. Como eu vejo o mundo? Como eu percebo o mundo? E mesmo que você tenha a deficiência visual, mas há algo interessante e importantíssimo nos perguntarmos. Como eu represento o mundo? Como eu tenho a sensação e a percepção? Eu quero que você acompanhe comigo o conceito de visão para entendermos melhor essa aula. Visão, nossa visão, transforma energia física em sensação. Captamos as imagens, são recebidas de cabeça para baixo e nosso cérebro completa a imagem. Olha que belo. A visão, né, é como uma janela que eu vou captar as energias no sentido das figuras, daquilo que está ao meu redor. Eu vou ter uma sensação com aquela imagem, eu recebo de cabeça para baixo no meu cérebro, é codificado e reprojetado. E ali na hora da projeção, eu vou ter a percepção daquele objeto. É tanto, e eu acho muito belo isso, porque quando você vai assistir um filme, por exemplo, num cinema, a sessão tem lá 50 pessoas. O mesmo filme, as mesmas imagens, a mesma música, cada um terá uma percepção diferente. Percepção é o modo que eu codifico as imagens recebidas, porque elas passaram por um filtro, o filtro da minha história, o filtro das minhas sensações, o filtro das minhas lentes, de como eu estou enxergando a vida. Talvez você conheça ou more bem próximo de você alguém que vive sempre de mau humor. Tudo que faz sempre tem uma pitada de mau humor. Sempre tem algo que está errado, sempre vê o negativo da vida. Conhece alguém? Veja, a vida ela é codificada segundo a nossa história. Então, a visão da vida, nós recebemos, ela é codificada, cada um no seu contexto, cada um da sua maneira, com um filtro das nossas lentes emocionais e se reprojeta. Tem pessoas que são altamente eufóricas, tudo que veem, tudo que fazem é uma grande festa, é uma grande escola de samba, podemos dizer assim. É a maneira de ver a vida, é a maneira de perceber a vida. E nessa segunda aula, curando a nossa imagem ou a nossa visão do mundo, eu quero convidar você a pegar a sua Sagrada Escritura, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, onde um personagem vai fazer parte conosco nessa trajetória de releitura de vida. Moisés, quando diz a Sagrada Escritura, Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Êxodo capítulo 3, do versículo de 1 a 6. Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Moisés era acostumado a fazer aquilo todos os dias. Saía de casa com o rebanho e levava ali para o rebanho se alimentar, para o rebanho beber água e voltava para casa. Mas diz a Sagrada Escritura que em um determinado momento, Moisés ousou ver, enxergar, ir além do deserto. E aqui nós temos essa visão tão bela da cura interior. Moisés tomou uma decisão de enxergar a vida muito mais além da sua dor. Recorde um pouco a história de Moisés. Prisioneiro do deserto, porque ele fugiu do Egito. Ele matou um egípcio,
fugiu para o deserto, prisioneiro do deserto. Moisés, por sua vez, ele estava como que um prisioneiro também do seu sogro. Ele era o empregado do sogro contra a sua vontade, podemos dizer assim. É tanto que ele vai ter um filho, Jetro, e diz que o nome do filho significa hóspede do deserto. Ele não era daquele lugar, ele era apenas um prisioneiro. Moisés também estava machucado, ferido, porque olhava para trás e via seu povo sofrendo, via uma relação, um conflito de sua identidade, porque ele era judeu, hebreu, ele foi criado com os egípcios, descobrindo a sua origem, foge para o deserto. Ora, um homem que estava gerado ou estava envolto nos seus conflitos interiores. Mas um dia Moisés teve a coragem de olhar além. Moisés teve a coragem de enxergar além. E diz a Sagrada Escritura que ele foi além do deserto. E além do deserto, ele teve uma experiência profunda com Deus. O que é o deserto? O deserto simboliza na Sagrada Escritura falta de vida, falta de esperança, escassez, uma terra que não produz nada, uma terra que está simplesmente condenada. E Moisés estava habitando nesse caos, ou nessa terra que não produzia mais nada. Mas um dia ele ousou ir além, enxergar além. E o primeiro convite para uma releitura de vida, para um processo de cura interior, seja de autocura, uma reavaliação de vida, um reconhecimento de si, ou para orar por alguém, se faz necessário perguntar: onde você habita? Representação de mundo. Onde você habita? Qual é o contexto que você está inserido? Como é a sua casa, sua cidade, seu bairro, seu contexto social? Onde você se encontra nesse mundo? Se localize. É o primeiro momento, é o primeiro passo da cura interior. Se localizar. Porque se você não se localiza, se você não estar no lugar certo para começar um processo de cura interior, Deus não pode fazer nada. Porque Ele vai buscar, vai chamar a sua história. E como é que você vai apresentar uma história que você não tem nas mãos? Primeiro passo da cura. Olhar, perceber, abrir o seu coração para focalizar onde você se encontra. Quando você perceber isso, montar o cenário, você poderá ter a graça de enxergar além. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Moisés teve a coragem de ir além do deserto. Moisés teve a coragem de enxergar além da sua dor. Eu convido você também a fazer isso. Primeiro, faça o contexto da sua vida. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Quem são os seus avós? Quem são os seus irmãos? Qual é a sua cidade? Qual é o contexto da sua cidade? Fica na montanha ou num vale? É frio, é quente, é seco, é fecundo? Porque tudo isso diz respeito da minha pessoa, da minha história. Porque quando você faz o contexto dessa situação, você consegue agora olhar se você está projetando fantasmas ou se você consegue ver livre, com amor, com esperança, com gratidão a presença de Deus. O convite é feito. Olhe onde você está. Uma árvore precisa de raiz. Vamos juntos perceber onde estou, qual é o meu lugar.